Oi, gente, eu sou Nelly Passolt e esse é o Espaço News Santa Catarina. Aqui você acompanha matérias como decoração, arquitetura, moda, beleza e muito mais. Acompanhe comigo agora quais são os destaques dessa semana. No programa de hoje eu converso com o médico reumatologista, Dr. João Elias. Nós vamos falar um pouquinho sobre artrose, artrite, enfim, as doenças inflamatórias aí que acometem tantas pessoas. E ainda, uma convidada muito querida, a nutricionista Jaciara Petri. E nós vamos falar um pouquinho sobre genética. Gostou das matérias? Então te joga aí no sofá e fica comigo porque o programa está apenas começando. Começamos o programa de hoje falando sobre saúde. Aqui ao meu lado já o Dr. João Elias e nós vamos falar um pouquinho sobre artrose, mais conhecida, né? Não é mais conhecida, mas é osteoartrite, é isso, doutor? Isso, Nelly, muito bem. Então, ainda é válido falar artrose, né? Popularmente ainda é conhecida como artrose, mais conhecida como artrose. Mas o nome mais correto hoje é osteoartrite. Osteoartrite. Uhum. Por que osteoartrite? Porque até então achava-se que o componente degenerativo, degeneração é um termo horrível para essa doença, eu acho muito pejorativo, na verdade, esse termo. E ose, o sufixo ose lembra degeneração, desgaste, né? E a gente sabe que hoje o que acontece na osteoartrite é IT, é inflamação, tem um processo inflamatório crônico, persistente. Então, o mais correto hoje é dizer osteoartrite. Então, no primeiro mundo hoje fala-se osteoartrite. Então, para entender, osteoartrite, sinônimo de osteoartrose, sinônimo de artrose. Mas o mais correto, o mais moderno é chamar de osteoartrite. E quando as pessoas vão no consultório, quais são as queixas mais comuns e como que o doutor chega ao diagnóstico? Então, Nelly, olha só, osteoartrite é o reumatismo mais comum de todos. Osteoartrite é o mais comum dos reumatismos, das doenças reumáticas. A pessoa procura o reumatologista quando com osteoartrite pela dor. A dor é o sintoma crucial. A dor, depois a limitação articular, chegando às vezes até a travar completamente uma articulação, inutilizar uma articulação, a ponto de um dia ser necessário colocar uma prótese. Tem um tipo de artrose de mãos, por exemplo, que chama muita atenção, especialmente das mulheres. Ela é mais prevalente, mais frequente nas mulheres e são aqueles nódulozinhos que aparecem. Sabe? A queixa, sim, nas juntas das mãos, né? Especialmente as distais e as mediais, essas juntas, né? E elas aumentam de volume, ficam muito duras. A queixa é, eu tenho dor, estou com limitação para fechar os dedos, e as meninas mais ainda viram e falam, eu não consigo mais botar meus anéis, ou tirar os meus anéis, sabe? Porque realmente aumenta muito o volume. O joelho é dor também, né? E tem uma dor muito especial da osteoartrite do joelho. Por exemplo, é uma dor do tipo protocinética, dor de início de movimento. Então aquela senhora está sentadinha, eu digo senhora porque realmente a osteoartrite tem a ver com alguma coisa, não é só, mas relacionada à idade, à senescência. Então está lá a senhorinha assistindo televisão, sentadinha, dá uma sede, ela vai querer ir na cozinha pegar uma água, levantou, esses primeiros passos são muito dolorosos, muito dolorosos. Aí ela vai dando uns passos seguintes e ela vai melhorando a dor. Conforme vai aquecendo, conforme vai aquecendo o motor, ela vai tendo menos dor. Isso é muito característico da osteoartrite. Né? Tá, já falamos das mãos, dos joelhos e quais as outras partes do nosso corpo que pode acontecer artrose? Então, olha só, se você for ler no livro, realmente ele dá com uma frequência maior as mãos. Mas no consultório, a gente vê mais de joelhos, depois de coluna cervical, coluna lombar. E por que cervical e lombar? Porque são as partes das colunas que fazem movimento, né?
Então a coluna torácica, essa coluna, a parte do meio da coluna, ela é muito restrita pelo gradil costal. Então você pouco mobiliza a coluna torácica. Mas a cervical você mobiliza muito, né? Para todos os gestos de não, de sim e tudo mais. E também a lombar, né? Que você flexiona para pegar um objeto no chão, flexiona para amarrar o sapato, flexiona para botar um lençol embaixo de um colchão, Sim. não é? E aí, dor. Dor e limitação funcional. Dor e restrição da mobilização, da amplitude de movimento articular relacionada à osteoartrite. Então, vamos lá. Mãos, joelhos, coluna, coxo-femorais. Você até podia perguntar, e onde dá menos, né? Realmente, tornozelo, por exemplo, a gente vê menos osteoartrite de tornozelos. Mas pode acontecer. Pode acontecer, especialmente associada a atividades, a hiperatividades que solicitem muito os tornozelos. Por exemplo, bailarina, né? Olha só, Bailarina. interessante. Porque a bailarina é aquele esmero de querer chegar né, no top, no máximo, e acaba sobrecarregando os tornozelos. E isto, com o passar do tempo, vai levar à artrose, não tenha dúvida. Jogador de futebol, por exemplo, profissional, que treina segunda, treina terça, joga quarta, treina quinta, treina sexta e joga domingo, certo? Uma sobrecarga de joelhos. Esse pessoal com 50 anos, 55 anos, quase que 100% deles tem pelo menos um aspecto de imagem, pode nem ter muito sintoma, mas que tem osteoartrite ali naquele joelho, não tenha dúvida. Então a sobrecarga, o sobreuso dessas articulações levam à osteoartrite, não tenha dúvida. Você quer ver uma artrite também que a gente não... que é frequente e você nem sabe que é osteoartrite, tenho certeza. Joanete, né? Joanete. Aquele dedo do pé tortinho. Também é uma Aquilo artrose. não é uma artrose, aquilo é uma artrose do dedão, né? Então, por que será que a pessoa tem realmente uma informação genética para Joanete? Mas quem sabe aqueles sapatinhos, né, que vocês adoram, né? Que fica aquele é o bico fino. Bico fino, aquele monte de dedinho naquele pequeno espaço anterior do sapato, anos a fio, Usando. Né? Aí, Onde muito aparece provavelmente, a Joanete. tem associação com osteoartrite. Doutor João, o famoso bico de papagaio. O famoso bico de papagaio. É um termo muito engraçado, né? Bico de papagaio. Explica um pouquinho pra gente, porque eu, bem sinceramente, também desconheço. É um termo popular. O nome correto dessa estrutura, deste bico de papagaio, o nome correto é osteofito. Osteofito? Osteofito. Osteofito é bico de papagaio. O que é o bico de papagaio? É uma projeção óssea que a gente observa na coluna. O bico de papagaio é da coluna, né? Da coluna? Na coluna. Seja coluna cervical, lombar, até a dorsal, eventualmente, pode ter bicos de papagaio. É uma projeção óssea, mas esse osso que se forma, que se projeta e que lembra realmente ao raio-x um bico de papagaio, é um osso de qualidade ruim. É consequência da artrose e com aspecto de bico de papagaio. O gozado disso que às vezes o paciente chega, doutor, eu tenho uma floresta de papagaio nas minhas costas. O bico de papagaio raramente é o causador de dor, sabe? Ele é muito mais consequência dessa projeção da artrose do que um causador de dor. Agora, pode acontecer. Se ele se projetar, por exemplo, no sentido de comprimir uma raiz nervosa, aí vai doer muito. Mas se ele se projeta para trás de forma a comprimir a medula, também é uma situação bem grave. Como é que é feito o tratamento, então, do bico de papagaio? Cirurgia, às vezes, é necessário nessa situação, mas não para corrigir o bico em si, para corrigir a compressão, para fazer a descompressão de uma raiz nervosa, descompressão de medula e tudo mais, né? Daí cirúrgico também. Vai amenizar a dor, é vai isso? Vai amenizar a dor. Cura? Tem cura? Tem controle, né? A artrose em si tem cura? A osteoartrite, que também pode ser chamada de artrose, tem um bom controle. Tem um controle. Cura absoluta não tem. Porque o que acontece é mesmo uma degradação da cartilagem articular. Cartilagem é isso que você tem na orelha, né? Não é nem carne nem osso, né? A natureza
para compor uma junta, na extremidade do osso ela põe uma cobertura de cartilagem, né? Para que um osso não fique muito junto ao outro, para compor uma junta. E não tem um remédio que a gente consiga refazer, recompor a cartilagem que foi gasta. Gastou, gastou. O que a gente tenta fazer é amenizar a dor, melhorar a condição da articulação, melhorar a mobilidade. Geralmente a gente usa multiprofissionais para nos ajudar nessa situação e uma série de outras medidas farmacológicas que um dia a gente fala sobre cada uma delas porque é muito extensa. Mas tem remédio que pode ajudar muito na osteoartrite. Mas eu vou fazer um convite para o doutor, posso fazer? Claro, diga. Eu sei que quem está nos assistindo aí está se interessando muito pela matéria. Eu queria que o doutor ficasse aqui comigo mais um pouquinho. Okay. Eu vou fazer um breve intervalo comercial e na sequência a gente continua aqui com o doutor João Elias. Já de volta do intervalo e a gente vai continuar então aqui o nosso papo com o Dr. João Elias. Eu sei que tem muitas perguntas aí, né, lá no nosso canal no YouTube. Gostaria que o doutor depois, né, a gente não consegue esclarecer tudo aqui nesse tempo de programa, mas gostaria muito que o doutor depois desse a resposta aí para essas pessoas que têm dúvidas, né, e que fazem tantas perguntas para a gente lá pelo canal. Fica com o doutor, então, tá? Mas antes eu queria saber qual é a diferença entre artrose e artrite. Eu vou dar um exemplo clássico de uma artrite, de uma doença que cursa com artrite, que é a famosa artrite reumatoide, né? É totalmente diferente da artrose ou da osteoartrite, que agora vocês já sabem que osteoartrite e artrose é a mesma coisa. Então, a artrite reumatoide, que é o exemplo que eu vou usar para falar de artrite, é uma doença e osteoartrite é outra doença totalmente diferente. Então, por exemplo, tem várias diferenças. Eu vou falar de diferenças clínicas, de queixas. Na artrite, você tem uma dor que a gente chama de dor de natureza inflamatória ou de caráter inflamatório. É uma dor que não melhora com o repouso, uma dor intensa que não melhora com o repouso, né? De manhã a pessoa acorda com muita dor, com muita rigidez matinal. Eu ponho a mão aqui porque eu estou vendo uma pessoa com artrite reumatoide e as mãos são o cartão de visita da artrite reumatoide. Então as mãos com muita dor, os dedos inchados e que, independe de descansar ou não melhora. Na osteoartrite, na artrose, há uma melhora com o repouso, certo? Então, é uma dor que a gente fala, esta é uma dor de caráter mecânico e não inflamatório. Ela descansa um pouquinho na artrose e vai melhorar. A artrite reumatoide descansa e não vai melhorar. Tem outros aspectos que diferenciam a artrite da artrose. Óbvio, a causa da artrite e da causa da osteoartrite são totalmente diferentes, assim, sabe? São mecanismos fisiopatológicos completamente diferentes para uma doença e para outra doença, certo? A artrite é uma doença sistematizada. A artrite reumatoide, ela pode evoluir com comprometimento de órgãos internos, como pulmões, fígado, baço, vasos, olhos, certo? É uma doença mais punk, vamos dizer assim. A artrose habitualmente compromete mais a articulação mesmo. Doutor João Elias, o que o doutor falaria mais então para essas pessoas que têm esses sintomas, que às vezes acham que é uma simples dor na coluna, uma dor cervical, né? Tá aí de repente com bico de papagaio, tá fazendo uma artrose, tá fazendo uma artrite, né? E vai levando, vai deixando passar. Com o passar dos anos, a tendência é piorar cada vez mais, né? Doenças evolutivas, né? São doenças que vão piorando dia a dia, né? Um diagnóstico precoce é outra coisa. Na verdade, o reumatologista é o médico mais indicado mesmo para avaliar esse tipo de sintomas, né? Não tem dúvida, né? Às vezes a dor no joelho, eu acho que vou procurar um ortopedista. De repente até o ortopedista resolva, mas tem mais alguma coisa ali que só o reumatologista vai conseguir identificar. Se não tem história traumática, né? Que aí
primeiro caminho seria mesmo o ortopedista, acho que o reumato é o mais indicado para fazer essa primeira avaliação. Entendi. Aham. Deixa eu perguntar sobre uma medicação, né? Um medicamento que está sendo muito usado hoje e eu queria a sua opinião, que é o colágeno com ácido hialurônico. Colágeno tipo 2, falar né? A respeito desse colágeno? Colágeno tipo 2, ácido hialurônico. Pois é, são medicações que têm sido usadas muito, a gente tem usado muito. Mas, na verdade, os trabalhos científicos não são muito convincentes, assim, sabe? Para colágeno e algumas outras medicações que a gente acaba usando em osteoartrite e outras doenças. Mas a gente usa muito na prática clínica, porque, de alguma forma, alguns trabalhos mostraram que a gente usando esse tipo de medicamento, você consegue diminuir o uso de anti-inflamatório não hormonal, não esteroide, que é muito bom. Porque anti-inflamatório não hormonal tem muito efeito colateral, uma coisa bastante importante isso, né? Quem usa cronicamente anti-inflamatório corre o risco até de perder o rim, até de ter problemas sérios cardiovasculares, sem contar o tubo digestivo, né, que é famoso, né? Tomei um anti-inflamatório, estou doendo no estômago e daí para frente. Acaba prejudicando outras Então, coisas. a gente usa porque parece que diminui o uso de anti-inflamatório não hormonal, mas não que seja uma coisa efetiva, comprovadamente, uma eficácia surpreendente, como são os imunobiológicos lá para artrite reumatoide, sabe? Diferente. Ele pode não fazer bem, mas também não faz mal, né? Mal não faz também. Não, mal não faz. Mas faz bem. Doutor João Elias, as pessoas que estão nos assistindo, né? Estão, meu Deus, eu sinto isso, sinto aquilo, eu estou me identificando aqui com o que o doutor está falando. Ela vai até o consultório. O que o doutor faz na primeira consulta? De que forma que conduz esse paciente para que tenha certeza realmente que ele está com uma doença inflamatória? Boa. Olha só, o mais importante realmente é a avaliação clínica. Então, o exame mais importante é o exame médico, a anamnese e o exame físico. E depois, para osteoartrite, para artrose, não mais que raio-x. Sabe, o raio-x convencional, da maioria dos diagnósticos de osteoartrite, não preciso mais do que isso. O meu exame e um raio-x. Perfeito. Raio-x. E procure então um reumatologista aí da sua confiança, né? E se cuide. O importante, em primeiro lugar, é cuidar da sua saúde. Eu poderia chamar os comerciais aqui e voltar com o Dr. João Elias, porque eu tenho certeza que ele teria muito mais assuntos para conversar com a gente. Mas fica o convite aqui para uma próxima oportunidade, o doutor voltar aqui já com a gente novamente. Agora eu faço um breve intervalo comercial e na sequência tem muito mais Espaço News para vocês.